Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do canal Exílio do Medo. E antes que esqueça, dê aquele like e se inscreva para receber nossos conteúdos. E vamos para o vídeo de hoje. O Garimpeiro Fantasma da Serra Pelada. Conto escrito por Agmael Lima. Na década de 80 do século XX, o Brasil vivenciou um fenômeno semelhante ao ocorrido no Alasca, nos Estados Unidos no final do século XIX, a Corrida do Ouro. Milhares de pessoas de diferentes regiões brasileiras abriram mão de suas famílias e empregos para buscar o sonho de fazer fortuna na Serra Pelada, no interior do Pará. A notícia sobre a descoberta do garimpo se espalhou na velocidade da luz, e em pouco tempo, milhares de pessoas vieram para a região em busca do tão precioso metal. A mineração em Serra Pelada começou no início dos anos 1980. E alimentada pela promessa de se enriquecerem facilmente com a extração de ouro, a área foi invadida por milhares de garimpeiros, e rapidamente se tornou o maior garimpo a céu aberto do mundo, que devido à enorme aglomeração de pessoas, recebeu o apelido de formigueiro humano. O auge da mineração na Serra Pelada atingiu o seu pico em 1983. Só naquele ano, a mina extraiu 14 toneladas de ouro, segundo registros oficiais. Nessa época, 100 mil homens escavavam a cratera aurífera diariamente, todos com o mesmo objetivo: bamburrar, gíria que na linguagem dos garimpeiros significa ficar rico. Porém, a Serra Pelada não foi apenas um lugar que plantou os sonhos naqueles que sonhavam bamburrar, na verdade, foi o pesadelo de muitos que ali fincaram suas esperanças de se enriquecer. O relato a seguir, escutei de um antigo garimpeiro, e narra a trajetória de Ciro, maranhense que tinha como função a de catador de caranguejo no estuário do rio Mearim, que atiçado pelas notícias vindas da Serra Pelada, em 1983, saiu de Cajapió, sua cidade natal, carregando sua coragem e sonhos, veio em busca de ouro no famigerado garimpo. Almejava poder dar dignidade à sua família. Veio sabendo que no garimpo não teria vida fácil, porém a sua vontade de melhorar de vida era maior. Na sua inocência de homem simples, Ciro deixou para trás mulher e filhos, e veio farejando a chance de trabalhar honestamente e conquistar alguma coisa como garimpeiro. Veio penando, passando fome, de carona em carona, pois nem o dinheiro da passagem ele tinha naquele momento. Ciro, ao chegar em Serra Pelada, percebeu que aquele local estava infestado de pessoas gananciosas. Era uma verdadeira terra sem lei, semelhante aos filmes de faroeste que costumava assistir pela televisão, que retratava em seus enredos a trajetória da corrida do ouro americana. No garimpo imperava a violência, a prostituição, lugar onde a maioria dos garimpeiros deixavam seu ouro arrancado da terra com tanto esforço, como o pagamento de bebidas ou nos precários meretrícios ali existentes. Era um verdadeiro inferno a céu aberto. Muitos perderam suas vidas ali, tanto ocasionados pela violência, quanto em acidentes, principalmente soterrados pela queda de alguma barreira. Ciro aprendeu que ali quase ninguém era amigo de ninguém, pois se quisesse permanecer ali sem muitos problemas, ele teria que se fazer de cego, mudo e surdo diante das tragédias que diariamente aconteciam naquele lugar. Para sua sorte, ao chegar àquele lugar, Ciro conheceu um senhor chamado Osvaldo, e este, percebendo que ele era novato, e por simpatizar com ele,
O acolheu em sua tenda e lhe deu muitas dicas de como sobreviver naquele garimpo. Na verdade, seu Osvaldo foi um anjo na vida de Ciro, pois sem as dicas dele, o novato não teria durado uma semana naquela rinha de gananciosos. Ciro começou a trabalhar sempre ao lado do seu novo amigo, que por sua parte o ensinou os truques do garimpo durante as horas de trabalho pesado a qual submetiam. O garimpeiro trabalhava com a intuição que aquele seu lugar não era para ele, mas sempre na esperançosa vontade de encontrar algum ouro, e assim poder voltar para junto da sua família no estado do Maranhão. Mas uma coisa era certa, Ciro não tinha nenhuma intenção de voltar para sua casa, sem levar nenhum dinheiro. Para ele era muito vergonhoso voltar para casa de mãos vazias. Muitas brigas aconteciam naquele lugar, pessoas eram assassinadas a tiro, a facada ou a pauladas. Brigavam por bobagens, as brigas eram confusas. Na maioria das vezes não se sabia como começava, porém uma coisa era certa, alguém sempre acabava perdendo a sua vida naquelas confusões. A maioria dos defuntos sequer eram entregues aos familiares. Os corpos eram enterrados por ali mesmo, num verdadeiro cemitério de indigentes, localizado num terreno próximo ao garimpo. A Serra Pelada deixou muitos órfãos Brasil afora, e muitos filhos nunca souberam dos trágicos finais dos seus pais. Devido a tantas chacinas e assassinatos, aquele lugar passou a ser palco de vários acontecimentos fantasmagóricos. Muitos relatos e casos sobrenaturais assombravam os garimpeiros dali, que ao tentar dormir à noite, ouviam gritos ao pé do ouvido, bem como pedido de socorro, além de pesadelos infindáveis com a aparição de corpos mutilados pedindo para serem levados e entregues aos seus familiares, para poderem assim descansar em paz. Certa tarde, enquanto garimpava com o Sr. Osvaldo, Ciro se distanciou um pouco, e enquanto seguia de cabeça baixa em busca de ver no chão algum vestígio de ouro, percebeu a aproximação de um homem todo ensanguentado. O garimpeiro, assustado, tentou se afastar daquele homem ferido, por não querer se meter em problemas. Porém aquele homem pediu para que Ciro não corresse, pois ele não estava pedindo ajuda, mas sim mostrar ao garimpeiro, onde ele poderia encontrar uma quantidade de ouro. Como ele nunca tinha visto aquele homem antes, Ciro acreditou que aquela aparição era de uma alma do outro mundo. De frente àquela alma apenada, Ciro ficou em transe, sem reação alguma. De repente o fantasma disse que era também maranhense, que assim como Ciro, veio ao garimpo teleguiado pelo sonho de ficar rico e dar uma vida digna aos seus familiares, e que devido à ganância de outro garimpeiro, caiu em uma emboscada e foi morto pelas mãos de um sanguinário assassino, e assim o pobre homem não teve a sorte de voltar para os seus parentes bamburrado como havia prometido. Em seguida, aquele homem anunciou a Ciro, que se acaso ele quisesse, ia indicar o local onde ele poderia escavar e retirar uma boa quantidade de ouro. Porém revelou que para receber aquele tesouro, tinha uma condição, que ele fosse até a mãe daquele homem ferido, entregar metade do ouro que fosse arrancado. Disse ainda que a sua mãe rezava todos os dias para obter notícias dele, e para pedir proteção a Deus para que seu filho pudesse encontrar ouro para enfim oferecer melhor condições financeiras à sua família. Pediu que se ele aceitasse a sua proposta, fosse até sua mãezinha dizer a ela, que o seu filho estava bem, e que ela repartisse com todos os seus irmãos, o dinheiro do ouro que ele estava mandando. Que depois ele mandaria mais dinheiro para ela. A alma daquele homem,
Pediu ainda que não revelasse para sua mãe que ele não estava mais vivo, pois caso isso ocorresse, ela não resistiria a tamanha tristeza. Depois disso, a alma penada disse a Ciro que, no dia seguinte, voltaria para saber da resposta do mesmo, e se esse aceitasse tal missão, indicaria o local onde estava o ouro, bem como onde ele deveria vender, e onde ele deveria encontrar a sua mãe. Revelou ainda que não contasse a ninguém sobre o que ele havia presenciado. Que Ciro não procurasse mais nada por ali, pois a vida do mesmo estaria correndo perigo, e que ele teria apenas uma semana para sair da Serra Pelada, caso contrário, ele também haveria de ser assassinado. Quando aquela visagem desapareceu, Ciro ficou sem entender nada, porém não relutou, e não cairia na besteira de pagar para ver se aquilo tudo era verdade ou não. Como ele já tinha adquirido e guardado algumas pepitas de ouro, chegou à conclusão que era melhor sair dali com vida do que não sair de jeito nenhum. As coisas naquele garimpo não era brincadeira, pois para alguma pessoa perder a vida ali, só bastava alguém acordar com o capeta no couro e cismar da cara de alguém. No dia seguinte, Ciro trabalhou intensamente, mas o fantasma não apareceu. Pensou que talvez ele tinha delirado no dia anterior, ou aquilo tudo era algo da sua cabeça confusa. Mas à noite ao dormir, Ciro sonhou com o dito homem. No sonho aquela alma o pediu para que a seguisse até o local onde ele deveria escavar para encontrar o ouro. Enquanto eles caminhavam, aquele homem repassou novamente todas as instruções que Ciro deveria seguir a partir dali. Revelou que em vida se chamava Francisco, e que sua mão se chamava Maria. Deu o endereço da sua mãe, onde ele deveria entregar a parte que caberia a ela. Disse para que ele vendesse o ouro em Marabá, longe dos atravessadores, e que entregasse a metade em dinheiro vivo nas mãos da sua mãezinha, que morava na cidade de Coroatá, no Maranhão. Em seguida mostrou o local onde ele deveria cavar e retirar o seu tesouro. Ao acordar, Ciro foi até o local indicado em sonho pelo fantasma, começou a cavar e não demorou muito tempo para que este se deparasse com várias pedras do tão valioso metal. Finalmente Ciro estava bamburrado. Colocou o seu ouro num saco de estopa e levou para o barraco onde ele dormia. Em seguida inventou uma desculpa, agradeceu ao Sr. Osvaldo pela hospitalidade, se despediu do mesmo, e saiu daquele garimpo levando nas costas o seu ouro. Ao chegar no local indicado para a venda do ouro, pesou o mesmo, e constatou que conseguirá 11 quilos do metal precioso. Vendeu tudo, era uma boa grana que a preços de hoje, seria de aproximadamente 4,5 milhões de reais. Depois viajou rumo a Coroatá, para entregar a parte da mãe do falecido Francisco, conforme a sua vontade. Ao chegar no pequeno casebre, a mãe de Francisco estava sentada na porta, e após a revelação de Ciro, Dona Maria disse que naquela mesma noite havia sonhado com o seu filho, sendo que no sonho ele dizia que estava mandando para ela uma quantia em dinheiro para que ela suprisse as necessidades financeiras. Em seguida, Ciro deu a ela a sua parte, ela agradeceu. Porém, coração de mãe não se engana, mesmo sem que Ciro não tenha dito nada, o seu olhar de tristeza revelou que ela sabia que o seu amado filho, não estava mais vivo. Naquela mesma tarde, Ciro se despediu daquela senhora e foi embora para sua casa.
À noite, ao dormir em um hotel de beira de estrada, Francisco apareceu novamente em sonhos e lhe agradeceu por tudo, e disse que a partir dali ele poderia descansar em paz, pois a promessa que ele tinha feito de dar vida digna à sua mãe e seus irmãos havia sido cumprida, mesmo depois dele estar morto. Quando Ciro chegou em casa, com a parte do dinheiro que lhe coube, comprou casas e montou lojas e comércios, empregou vários familiares e amigos e se tornou um empresário bem-sucedido na cidade de Cajapió, no Maranhão. Até hoje, Ciro manda rezar missa em agradecimento e em favor da alma de Francisco, o garimpeiro fantasma da Serra Pelada, por ele ter sido um anjo da guarda naquele inferno na terra, que lhe ajudou a realizar o seu sonho de tirar a sua família da miséria e dar a ela uma vida com dignidade. Ciro carrega consigo uma certeza, a que se aquela alma penada não estivesse lhe protegendo, ele não teria conseguido sair de lá com vida.